Olá, estamos no ar, boa noite a todos. Vocês, espectadores, entusiastas, amigos, clientes, parceiros aqui da Astor Capital Multifamily Office. A gente está hoje começando o último Astor Sessions do ano, o tema de empreendedorismo e construção, né, criação de riqueza, logo desde cedo, numa trajetória que, apesar de pouca idade, né, cronológica, alguns empreendedores que estão à frente do tempo, né, principalmente em termos de ideias, sonhos, projetos, eles começam a criar riqueza, não só riqueza, né, em patrimônio financeiro, mas em patrimônio, né, de equity, de ações das empresas que criam, em patentes, em propriedades intelectuais, imóveis e etc. Então, a gente quer trazer alguém, né, que consiga representar uma geração e consiga nos mostrar como essa criação de riqueza, sendo o fundador dessa riqueza, estando necessariamente em uma geração mais contemporânea. Hoje, quando a gente fala de family office, a gente tem boa parte, né, dos fundadores ou patriarcas de gerações da geração baby boomer, né, principalmente ali período de Segunda Guerra ou até dependendo da longevidade, né, do tempo da família, até antes, né, dessas gerações ali próximo da década de 50, 60. Então, trazer alguém, né, nascido ali entre 80 e 90, um jovem, né, millennial, para já explicar um pouco de criação de riqueza desde cedo, é muito importante. Então, hoje eu queria apresentar o nosso convidado, e é um prazer, conheci há pouco tempo, mas já fiquei super lisonjeado de conhecer a história e a pessoa e o quanto, apesar de jovem como nós, né, tem a nos ensinar um empreendedor, um cearense, certo? Então, eu queria apresentar hoje, né, quem vai nos dar aí a oportunidade e a gentileza de passar alguns minutos conversando e contando aí um pouco da história e de como chegar até aqui, como chegar aonde chegou. Então, prazer, vou falar um pouco sobre ele, Eduardo Forte, 33 anos, né, millennial, cearense, é empresário, formado pela UFC, Universidade Federal do Ceará. Ele tem MBA em Gestão de Qualidade, Engenharia de Produção e Finanças pelo IBMEC, então coleciona aí pós-graduações em diferentes temáticas. Trajetória marcada por inovação, tecnologia, uma visão estratégica, e principalmente fundador da Talos, né, uma empresa, startup cearense, que ficou super conhecida pelo movimento de M&A junto aí a TOTUS e RD Station, né? Então a Talos fez aí uma parceria, empresa a qual o Eduardo foi um dos fundadores, e ele vai contar um pouco dessa história, tá? Então gostaria de convidar aí vocês a passarem esse tempo e darem atenção a essa temática, a essa conversa muito gostosa com o Eduardo. Eduardo, mais uma vez, boa noite. Falei um pouco aqui da tua trajetória, e eu acredito que é importante a gente entender, você que vem de uma geração mais próxima aqui dos dias atuais, e apesar da idade cronológica, né, a gente está falando de uma idade ainda jovem, né, você está aí desfrutando da sua terceira década de vida, me responde aí um pouco do que você já viveu, que eu acredito que é intenso, foi intenso, está sendo intenso, e como foi também, né, após esse teu período vasto, em investimento em educação, a gente viu alguns MBAs, né, sua formação, fazendo já um paralelo com o teu projeto, que tem sido teu projeto de vida, né, e tem sido aí, eu acho que um símbolo do teu sucesso, que foi a Talos. Perfeito, perfeito. Novamente, boa noite, Morel. Sim, obrigado pelo convite. Acho que é bacana estar aqui falando um pouco sobre isso. É sempre bom falar um pouco dessa história que, de fato, me levou e me trouxe até aqui, né? Vamos lá. Como você me falou, tenho hoje 33 anos, né? Então, estou em minha terceira década agora. E a minha construção, ela passa tanto pelo viés de fui de empresário, como também ali de empregado, né? Então, por grande parte da minha vida, de fato, estive ali em posições de analistas, coordenadores, consultores de negócios, de grandes empresas. Então, tive ali sempre uma passagem focada em 3 macro-áreas: finanças, projetos e planejamento. Então, eu, de alguma forma, sempre passei por esses setores, seja no mercado de logística, que foi uma grande empresa que trabalhei por volta de 6 anos, como também ali passei um bom tempo também no Sebrae, como consultor de negócios mesmo, indo em loco nas empresas e tentando fazer diagnóstico, fazer a coisa acontecer com os empresários. Mais inicialmente também na área de projetos em si, numa empresa de tecnologia, né, a Link Informática aqui, que é bem forte aqui no mercado cearense.
Então, a minha carreira toda ela passou basicamente por 3 grandes empresas. Depois disso, eu segui com a ideia realmente de empreender, né. E aí essa questão de empreender veio muito pela Talos, que de fato foi minha primeira oportunidade, assim, oficial de empreendedorismo. Graças a Deus foi muito bem acertada, e a gente veio construindo isso desde 2018 até então. Então, em 2018 para lá, até então, na verdade, eu vim de fato focando como empresário, junto com outros 2 sócios, né. E lá nós dividimos muitos nossos papéis, né. No meu caso, especificamente, eu sempre fiquei muito nos bastidores, né, então toda a camada jurídica, financeira, de administrativa, de fato, era uma responsabilidade minha. Então, sou administrador de formação, tenho ali pós em gestão de projetos e engenharia de produção, bem como também em finanças. Então, toda essa camada ali do financeiro como CFO, como também CEO mais recentemente, eu acabei me dedicando esses últimos anos, né, 2018 até 2024 mais especificamente. E a Talos, talvez aqui nem todo mundo conheça um pouco da história, né, é uma startup, a gente chama esse startup como uma empresa que de fato tem sempre um viés tecnológico por trás. Então, nós criamos uma solução lá em 2018 para 2019 de atendimento digital, com a premissa base de conseguir integrar ali redes sociais em um único local e isso de alguma forma ali impactar também com algum tipo de chatbot, né, tecnologia conversacional por trás, que apoiasse as empresas a se relacionarem, a vender e conseguir também qualificar e atender melhor seus clientes pelo digital. Então essa foi a nossa solução. De lá para cá a gente cresceu bastante, então a pandemia também veio durante esse período como um todo e foi um catalisador do nosso crescimento. Ali acho que o mercado conseguiu perceber a importância de vender no digital e estar no digital, então naturalmente a pandemia ela trouxe uma demanda muito grande de clientes novos para Talos, e isso de alguma forma também acabou ampliando nosso crescimento. Eu falo em ampliando porque de fato a gente chegou a crescer ali 1000% ao ano, 800% ao ano, depois 500% ao ano, então assim, são crescimentos bem robustos para uma realidade de empresa. Isso veio sendo constante até então, né. E nessa questão como um todo, eu tive todo o desenvolvimento ali até 2022, de fato bootstrap, né, então até então a gente vinha numa pegada mesmo de que os nossos clientes é que de fato eram os nossos investidores, né, que acreditavam no nosso negócio. A gente sempre seguiu ali de fato daquela velha história de empresa que nasceu numa garagem, mas que foi crescendo de forma muito rápida e consistente. Já em 22, nós ali conseguimos ter um contato e uma relação com o grupo RD Station, que naquela época tinha sido recém-adquirido ali, alguns anos atrás, pela TOTVS. E eles estavam justamente buscando uma solução que pudesse atender essa demanda conversacional, né, no WhatsApp, principalmente, que era e até então, inclusive, é a principal plataforma de atendimento ali para poder se comercializar, vender no digital. E a Talos, ela chamou a atenção, da Rede Station pelo crescimento robusto, constante, por novos clientes sendo vindo a cada mês, na verdade, né, bem como também por algumas soluções cross com a própria RD. Então, de forma muito orgânica, a nossa solução ela tinha algumas integrações também com soluções da RD e a gente acabou tendo também clientes em comum. Isso chamou a atenção. Em 2022, nós iniciamos um processo de M&A, né, um processo de fusão e aquisição com o grupo TOTVS/RD Station. E esse processo ele veio se culminando e, de fato, ele finalizou agora, mais recentemente, aí por volta de agosto de 2024. Então, a gente seguiu ele essa trajetória muito bacana, de muito crescimento, de foco em venda, foco em comercial, para construir de fato uma empresa robusta que entregasse ali grandes múltiplos de crescimento, grandes múltiplos de receita, também uma operação que estivesse em todo o país. E mais recentemente, né, ali a gente em agosto conseguiu concluir o M&A por completo, uma operação ali multimilionária, a gente ainda não pode divulgar de fato os números exatos, mas é importante dizer que sim, foi uma grande operação, o mercado silêncio, por exemplo, é a maior operação para uma startup. Então, acho que é um bom case que queria passar aqui resumidamente um pouco dessa minha trajetória, né. Então veio basicamente assim, comecei como empregado e fui seguindo como empresário até então com a Talos e eu já estou em outros momentos aqui, já modelando outros negócios para os próximos passos. Bacana, Eduardo. Aproveitando, assim, a minha visão sobre empreendedorismo e a figura do empreendedor, essa, assim, eu tenho muita admiração e você é uma persona aí que se encaixa no que eu admiro. Mas o que eu queria te perguntar e aí essa é a sua visão. Se eu pegar a era industrial dos empreendedores, aí vamos ver, bom, Rockefeller. Se eu pegar Perfeito. a era do varejo, aí Sam Walton, trazendo aqui para o Ceará, Deus Maqueiroz, e se eu pegar a era que a gente vive aí de tecnologia, já entrando em outro momento de inteligência artificial, para mim o empreendedor é o empreendedor, né? Então, o que que você enxerga desse empreendedorismo do Eduardo
versus no empreendedorismo das outras gerações, né? Para mim, basicamente, o perfil do empreendedor ele não muda, né? Ele talvez mude o setor, mude o momento, muda a externalidade econômica ali, mas ele está sempre tomando risco, ele com tudo que tem naquele projeto, naquele sonho. Como você se enxerga empreendedor? Como você vê o empreendedorismo ao longo das gerações? Se isso muda, se é parecido, só muda o tempo? E como você enxerga aí o empreendedorismo na vida? O que isso lhe transformou e o que você falaria para os empreendedores que estão aí Perfeito começando? mesmo. Bacana você falar isso, Manuel, porque eu acho que eu também concordo contigo. Eu, na verdade, tenho uma visão muito particular de que eu entendo que o mundo ele é cíclico. Então, as coisas elas vão e voltam, assim, como você falou, muda através da tecnologia, mudam as pessoas, mas no fim das contas, a pegada é sempre a mesma, né? O que eu quero dizer com isso? Eu também concordo contigo. Acho que o brasileiro tem um padrão comportamental. E é o skin in the game, é o risco ali, tá no papel de risco mesmo, de fato, coloca tudo em prol a isso. Normalmente, temos a cultura muito forte em vendas e resultado. Então, acredito muito nisso. Você falou aqui alguns bons exemplos, né? Acho que todos, de um modo geral, independente da área, eles sempre focaram muito em crescimento rápido e em crescimento sustentável, mas de forma agressiva, né? Então, foco em vendas, eu acho que, eu acredito, eu com isso, e eu também conheço muitos pedaços também têm esse mesmo valor. Então, sem dúvida, eu acho que, independente da geração, isso é comum a essas gerações. O que eu entendo que tende a mudar sempre acaba sendo muito mais a onda de tecnológica. Quando eu falo tecnológica, não falo em computador, não falo tecnologia em si, não, mas falo de fato assim, nos momentos, né? Então, eu tive a primeira revolução industrial, a segunda e tudo mais. É o que eu de fato falo na tecnologia daquela época, né? De fato, isso muda. E a gente tem que, de fato, navegar nessas ondas e entender esses momentos para poder, de fato, se adequar à tecnologia. Mas eu acho que a pegada de empreendedor tem que ser a mesma, que é basicamente foco em 3 vertentes: processos, pessoas e tecnologia. A tecnologia entenda isso como sistemas, né? Esse é o pilar, esse é o pilar de qualquer negócio, esse é o pilar que eu entendo que todos devem seguir e que eu busquei seguir, e que eu conheço vários que também seguem, né? Mesmo Queiroz também acho que é um bom exemplo também, que sem dúvidas abarcaram um pouco essa ideia de focar em pessoas, focar em processos e focar em tecnologia para poder, de fato, esse negócio ser feito. Eu acho que, de forma bem resumida, sim, concordo contigo, é isso mesmo. Acho que são esses os 3 pilares que devemos acreditar e que, de forma comum, independente da geração, foco em vendas, eu acho que é o que moveu e que vem movendo e que vai mover certamente ali os novos negócios. Bacana. Vou fazer agora outra pergunta que eu acho que essa é bem provocativa em relação ao que, pelo menos nós vivemos aqui muito no lado da Aston, né? Boa parte da riqueza gerada, isso eu trago para o Brasil, mas eu posso refletir sobre a economia japonesa, né, milenarmente, eu posso falar dos Estados Unidos. Você tem hoje a família empresária ou as empresas familiares como uma grande, né, massa de geração de riqueza e de empregabilidade. Por exemplo, esses dados no Brasil, eles são bem evidentes. Acredito, né, dentro dos familiar, né? E o que a gente vê em determinadas famílias são novas gerações não querendo continuar, né, um legado de forma empreendedora ou de forma corporativa. Isso não quer dizer que patrimonialmente, né, as novas gerações não queiram aprender como perdurar o patrimônio. Mas muitas dessas novas gerações não querem sentar nas cadeiras das empresas da família. E tem um movimento empreendedor, né, de querer ir para uma nova vertente de negócio, querer utilizar talvez parte do patrimônio, ou muitas vezes não, ser um Eduardo aí bootstrap também. Então, como é que você enxerga assim, a vivência de um negócio montado sem necessariamente laço sanguíneo? E como você vê, ou até daria essa dica, né, daquele que quer, ó, eu quero e eu tenho o desejo de fazer por Manuel, si só. Eu quero empreender, mas também eu quero. Travou? falhou. Travou agora. Por si só, e Voltou? eu não peguei mais. Tá me ouvindo? Melhorou? Melhorou. Se Melhorou? puder, Melhorou? Tô ouvindo. melhorou. Melhorou? Melhorou. Agora tô chegando. Eu vou voltar à pergunta, tá? Tá. Vou voltar à pergunta. Beleza. Então, Eduardo, como é que você enxerga hoje, vindo de um projeto de empreendedorismo que não necessariamente ele foi criado a partir de laços sanguíneos, né? Eu acredito que a escolha da sociedade ela vem muito pela competência, Perfeito. independente ou não de você ser membro de uma família ou, né, ter sócios por
escolha baseada em confiança e etc. Então, esse foi o seu projeto. Eu acho que essa visão é interessante que você nos dê. E fazendo um paralelo hoje com as famílias empresárias, que basicamente são as grandes geradoras de riqueza, não só no Brasil, mas você pode pegar a história do Japão e outras grandes economias, né? No Brasil é super evidente, a maior parte dos empregos são criados pelas empresas familiares, e a gente vê muitos empreendedores, ou melhor, membros de gerações atuais nas famílias empresárias, querendo ajudar a perpetuar o patrimônio da família, mas não necessariamente querendo sentar em cadeiras das empresas da família. Então, você tem um movimento, né, das novas gerações de quererem ali empreender os negócios, criar a sua própria história, independente daquele vínculo da história da família, do legado da empresa da família. Então, como é que você enxerga a sua trajetória como empreendedor, né, não membro de uma família empresária, e o movimento das novas gerações aí que estão surgindo, milênios, geração Z, de falar, ó, tudo bem, minha família construiu a história dela, ela tem a empresa de sucesso, eu quero ajudar em termos de acionista, mas eu quero criar o meu negócio. Então, como é que você enxerga isso tudo e daria até dicas para essas novas gerações? Polêmica em pergunta, é difícil. Mas vamos lá, assim, de fato, eu concordo muito com a visão. No caso, especificamente, a gente de fato focou uma adequação de parceria, de sociedade, crescimento por competência, por currículo mesmo, e existia um níquel, existia uma amizade prévia para poder, de fato, ter a confiança de seguir isso em conjunto. Eu até tenho bons amigos aí que também vêm de fato de famílias, né, que já seguem essa visão de serem de fato os sucessores. O que é que eu percebo, né, se a pe o que é que eu gostaria, na verdade, de recomendar, inclusive, se a pessoa tiver condições de conseguir perpetuar esse seu objetivo, esse seu propósito dentro da família do que a empresa da sua família construiu, eu recomendo sim. Eu acho que é bacana a ideia de você tentar construir a sua cara, a sua característica, mas, se possível, dentro da estrutura que já existe ali, que é um case, é sucesso, gera renda, gera empregos e tudo mais. Acho que é uma geração que eu vejo que é muito movida a propósito. Eu sou um pouco dessa geração, e a geração mais nova que a minha também, eu vejo isso. Os colaboradores da minha empresa têm muita estrutura, eles são muito movidos a propósito, a de fato seguir ali o que move o seu coração e é o que vai ter um impacto social futuro. Então, assim, acho que tudo isso é válido, tudo isso é nobre. Então, mas se você tem hoje uma possibilidade de ter uma estrutura ali já existente, que já gera receita, que já gera mão de obra, já gera ali renda para a sociedade. Se você conseguir de alguma forma criar e trazer um pouco desse teu propósito para o ambiente organizacional da sua família, da sua empresa, eu acho que vale muito a pena. Eu comungo muito com a ideia de que sucessores deveriam continuar os legados. Porque eu acho que o legado, ele continua gerando renda, ele continua melhorando a economia, ele continua gerando propósito, e o propósito ele pode ser aplicado de várias maneiras. Eu não preciso abandonar tudo, esquecer o que existe e seguir tudo do zero. Ok, se não tiver nenhum tipo de fazer isso dentro da empresa, ok, segue por esse caminho. Mas todos os assessores que eu tenho algum contato, que vêm conversando, eles tentam e buscam de alguma forma colocar um pouco da sua cara dentro da empresa, né. Acho que nem que seja remodelar o negócio, nem que seja mudar ali a cara, nem que seja trazer ali uma área mais focada em governança, que vai trazer uma nova visão para o negócio. Eu acho que eu traria muito isso como uma dica, né. Se possível for, tentar estruturar esse teu propósito, que porventura não é o mesmo, talvez, ali dos seus pais, avós, enfim, em outras áreas, em um spin-off da empresa, em uma startup em operação, se for com alguma coisa com viés mais tecnológico. Então, tentar manter de fato o legado vivo, porque eu acredito muito na força do empreendedorismo que vem ali de pai para filho, de filho para neto, por aí vai. Bacana, Eduardo. Eu vou mudar um pouco aqui a temática e vou trazer já para o Eduardo Pessoa Física, certo? Perfeito. Não sei se ainda deu tempo, né? Se já deu tempo, melhor dizendo, depois aí do processo ter finalizado em agosto, e como a gente ainda está em dezembro, virada do ano, ainda deve ter muita temática, né? Do próprio fim de M&A ali, de precisar estar disponível para alguma coisa, é assim que funciona. Mas se você já parou para planejar financeiramente o seu patrimônio, né? Então a gente fala muito disso de wealth planning. Independente da gente ser jovem, de ter 30 ou 70, né? Eu acho que vai mudar muito a estratégia, né? Mas assim, querer criar mais patrimônio, ou no mínimo querer que aquele patrimônio consiga galgar ganhos, né? E perspectivas ali vinculadas a metas, né? Seja quero ganhar mais do que a inflação para bater meu poder de compra, eu quero
agora, né, galopar meu patrimônio de forma mais rápida, abrindo mão de liquidez, por exemplo, imobilizando mais meu dinheiro. Então, como é que você, Eduardo, já começa a pensar nisso, é, saindo de um projeto de sucesso, né? Você acabou de desinvestir um negócio, então você trocou ali equity, seja por liquidez ou, enfim, como você tiver feito isso, não tá em mérito, até porque tá em sigilo ainda, mas como é que você já parou, né? Assim, eu sei que você já está em novos projetos, mas, ó, eu vou começar a investir, eu vou começar também, né, investir em mercado de capitais porque o juro está alto, vou começar a olhar startups para investir porque eu acho que eu tenho muito a agregar em novos negócios para mentorar novos empreendedores pelo que eu já passei, eu quero comprar imóveis. Então, o que o planejamento de riqueza, né, financeiro, ainda mais você sendo um cara ali que nos bastidores esteve como CFO, o que ele já está representando para você, mesmo que ainda sejam só pensamentos? Perfeito, perfeito. Na verdade, já deu para começar, sabe, esse planejamento sim, já parei para poder ver isso, porque acho que é importante, não tem como ser diferente dessa pauta, né. Meu perfil, de um modo geral, Morel, ele é majoritariamente conservador. Não digo que sou arrojado, de fato, ali no empreendedorismo, né, mas quando eu olho para o patrimônio em si, eu busco ser um pouco mais conservador. Então já tenho montado ali uma ideia de uma carteira que ela é mais conservadora no sentido de renda fixa mesmo, e eu tenho ali algo com liquidez, uma certa alta liquidez, porque reserva de oportunidade. Como você me falou, eu pretendo criar ali um fundo para investimentos em startups. Então eu preciso ter isso pronto, porque eu tenho conversado desde então, né, acho que nos últimos meses, com vários empresários, para entender ali mercado, entender ali oportunidade, poxa, tem uma boa ideia, está precisando ali de um apoio financeiro, um apoio consultivo numa área específica que pode ser minha expertise. Então eu devo, durante 2025, estruturar uma espécie de fundo para poder, de fato, ali entrar ali como um sócio minoritário em algumas startups. Então preciso ter uma alocação que me dê uma certa liquidez, porque a oportunidade surgiu, eu preciso estar com ela disponível, né? E o outro que é uma coisa que historicamente já fazia, imóveis, né, eu gosto muito desse mercado, acredito muito, eu sei que nem todo mundo, às vezes, comunga com essa tese, mas acho que independente só da rentabilidade em si, eu também olho muito a questão da valorização do imóvel, potencialidade da área, e é uma coisa que minha família também gostava de fazer, e eu acredito muito nesse potencial, então, eu também tenho algumas locações focadas em aquisições mesmo de terrenos, de casas, enfim, para construção, para vendas e também para manter ele como aluguel, como uma renda passiva, né. Muito bacana. E eu acho que é legal, né? Assim, como empreendedor, muitas vezes a gente tem uma percepção de risco diferente. E aí Isso. todo dia está aqui nas pautas, nas conversas com as famílias, né? Que se eu for falar que investir em fundo imobiliário ou investir em renda fixa, né? Deveria ter uma atenção maior, principalmente renda fixa, né? O fundo imobiliário a gente compara muito com a economia real quando você Sim, fala de renda, vai. Hoje o fundo imobiliário está pagando 0,8, 0,9 isento de imposto de renda, mas emocionalmente a gente gosta do imóvel de pegar no tijolo. Mas falando da renda fixa, né? Hoje eu estou falando de um risco diferente. Mas o empreendedor, ele acha, né? E ele tem uma convicção, óbvio que isso aí é uma assimetria, né? Que colocar dinheiro no negócio dele tem menos risco. E até então, né, é um pensamento. Mas quando você escuta aí a sua fala, eu acho que é muito interessante, porque você continua olhando para equity, né, investimentos, fazer um fundo perfeito. para investir em startups, venture capital, etc. Mas você tem uma cabeça de renda fixa, você tem uma cabeça de real estate, imóvel, e isso é muito interessante. Então, a cabeça de diversificação, né, vindo do mundo de empreendedorismo, que a maioria dos que eu conheço lá no começo vendeu tudo que tinha para colocar lá dentro do negócio e chegou em determinado momento da vida a talvez não ter nada na conta, né? Tudo estava enterrado lá dentro. E tudo Verdade. bem, eu acho que essas fases vão ciclando e talvez o Eduardo de 70 anos ele esteja bem mais líquido do que investido em negócio, então isso vai mudando de acordo com as fases da vida. Concordo. Mas antes de caminhar aqui para o final, eu lembro de um questionamento importante quando você me faz essa menção de criar um fundo, investir em novos negócios. Primeiro que eu acho que é interessante porque não deixa de ser um give back, né? Que você está Perfeito. retribuindo para o mercado o que aconteceu com você, principalmente os seus sócios. E segundo, eu queria te fazer uma pergunta provocativa também de mercado, né? Hoje, o nosso cenário, historicamente, a Selic sempre bateu qualquer investimento, né? Pelo menos antes aí desse momento aí do governo, a gente está falando aí dela dar média anual de 8%, vai. Então, assim, nada bate isso no Brasil, né? Desde 94, ali no Plano Real.
Então, é um cenário contra empreendedorismo, né? Porque quem talvez vai investir e tomar risco com o juro, né, base da economia tão alto. E agora mais do que nunca, né? Porque você tem uma Selic futura precificada muito alta. Verdade. Então, a pergunta agora como investidor e não mais como um sell side, né? Como alvo de uma RD e de uma TOS. Você vê isso como um momento e uma safra interessante para comprar, porque com juro alto os valuations caem também, né? Então, além das oportunidades, você vê aí um momento, tanto de empreendedores, que eu vejo que a safra do Brasil já passa, provavelmente segundas gerações já de empreendedores, você é um caso delas, se você quiser empreender de novo, você já liquidou um negócio e já vai para o próximo projeto, então eu vejo que tem muito negócio com empreendedores já de segunda onda, o que torna o negócio, né, com maturidade maior, e os valuations hoje talvez são boas oportunidades de entrar, e aí eu estou falando 100% racional, tá? Entrar barato, né? Então, como você enxerga isso, né, nesse momento e em relação também ao seu give back, já que você está falando, Mora, é uma parte do meu patrimônio, eu vou comprar a empresa. Né? Então, acho que isso é muito legal, só para explorar um pouco mais essa tua fala. Não, perfeito. Não, tu falou exatamente isso, assim, por coincidência, de fato, essa é a minha tese. Acho que o momento hoje conversa muito com a valuation, né? Acho que hoje, para esse cenário, que não deve ser arrefecido nos próximos meses também, então, assim, acho que a tese vai seguir válida, é, de fato, comprar com valuation mais barato. Os múltiplos, por exemplo, de pré-pandemia não são mais aplicáveis atualmente. Então, assim, é irreal pensar que eu vou ter uma compra de uma startup com valuations de pré-pandemias com os múltiplos bem maiores. Não existe isso mais hoje. E eu não consigo ver isso também nos próximos 2 anos, por exemplo, entendeu? Acho que nesses próximos 2 anos de governo, acho que eu não consigo verificar algo nesse sentido em termos de valuation. Então, acho que o momento agora é isso. Estou olhando muito exatamente com esse viés. Minha tese, inclusive, ela foca muito em abordar startups que tenham níveis de modelo de negócio similares ao que eu tive com a Taos, né? Que no caso são SaaS, softwares por assinatura. Então, eu aposto muito nessa tese. E, naturalmente, eu vou vendo potenciais em termos de valuation, porque eu sei que hoje eu consigo entrar com participação, me dispondo com valor a menor, na oportunidade ali com valuation de fato ali desvalorizado devido ao motivo de taxa de juros. Então, assim, essa, inclusive, é minha tese atual. E eu entendo que eu vou conseguir navegar bem nesse próximo 25, porque a média tende a mostrar isso também, acho, no curto prazo, entendeu? Legal. Eduardo, eu tenho mais duas perguntas aqui, Tá? caminhando para o final. Uma delas é em relação mesmo a uma palavra e um valor, um sentimento, né, muito Tá. importante que você já tocou, que é o propósito. Né? Então, quando você, de forma empática, quando eu me coloco no seu lugar, eu vejo um cara bem-sucedido até onde chegou, que eu acho que com certeza vai conseguir muito mais, de 33 anos, que teve o seu desinvestimento. Cara, consegui criar um negócio e vender. Né? Então, talvez quem está escutando isso fala, cara, o que esse cara ainda quer com o negócio? Talvez ele podia viver de renda, talvez ele podia, né, fazer uma série de É, outras coisas, né? Mas o que eu sei, e eu digo por mim, eu digo por muitos que eu convivo, que é, cara, independente do patrimônio, e aí óbvio que o conforto patrimonial é relativo, né? É, você precisa de motivação para viver. Cara, como é que o Eduardo, do jeito que ele é, que a gente imagina aí, o que ele construiu, o que ele não deve ficar quieto, inquieto pra caramba, insatisfeito com tudo, né? Querendo sempre melhor. Então, cara, imagina só se você ficar sem o que fazer, né? Então, como é esse sentimento de falar, cara, talvez eu tinha um conforto que eu não imaginava ter, se eu fosse, pô, há 10 anos atrás, quando eu saí lá da UFC, que eu também total. estive lá na FEAC fazendo Boa, economia, mas sei onde é que a gente estudou, excelente. eu não imaginava, né, talvez, cara, 10 anos depois que eu me formei, 12, 13, 15 anos depois que eu me formei, chegar até aqui, né? Então, e agora, né? Por que continuar? Né? Por que continuar tomando risco, continuar gastando tempo, investindo, tudo isso? Então, esse depoimento eu acho que é muito importante para quem está ouvindo. Cara, de fato, assim, propósito é isso mesmo. O propósito é você ver o que te move, né? Com muita frequência recebo essa mesma pergunta. Eduardo, tu tá fazendo o que ainda? Vai curtir tuas férias, vai fazer qualquer coisa. Cara, assim, eu já curti minhas férias, e eu me movo com desafios, me movo com novos trabalhos. Então, assim, eu estou me divertindo fazendo reuniões, me divirto fazendo ali business plan. Então, assim, é a minha realidade. Então, assim, é uma coisa que me move. E eu entendo muita coisa, eu tenho um propósito muito claro na minha vida, sabe? Que é, de fato, de impactar a vida de pessoas ao meu redor. E eu sei que eu vou impactar isso de algumas boas formas. E uma delas é, de fato, empreendendo, porque com o empreendedorismo eu gero emprego, eu gero renda, eu gero melhor qualidade de vida. E, como você falou, talvez 10 anos atrás, lá na FEAC, eu estaria numa situação em que eu disse, poxa, por que eu não fico agora, me aposento e vivo de renda? Sim, eu poderia fazer isso, mas não faz sentido para mim. Eu acho que
das 3, 4 meses eu estaria já me sentindo ansioso, com algum início de algum doença mental ali, porque eu não estou vendo propósito de o que eu vou fazer amanhã, e depois de amanhã, o que é que eu preciso movimentar? Aqui, o give back, o que é que eu estou fazendo com o meu conhecimento? Nada. Não faz sentido para mim fazer isso, entendeu? Então, eu digo assim, eu não me vejo me aposentando. Eu me vejo, claro, eu vou ter mais conforto, eu vou ter mais oportunidades ali de uma rotina um pouco mais flexível, mas sempre dentro de novos negócios, sempre ali apoiando outras pessoas, sempre dando mentorias quando necessário for, e sempre conversando com esse ecossistema ali do empreendedorismo que para mim faz todo sentido e que me move, sabe, me alegra muito. Eu acho que parte muito da ideia de quem está no papel parecido com o meu, o que quer estar, quer empreender, ou que já empreendeu, de fato dedicar o teu propósito, o que é que de fato te move. E, cara, se o que te move é trabalhar, é construir coisas grandes, é impactar a sociedade, vai, segue, tá tudo certo. Eu acho que não tem como, não tem fórmula mágica, não é nada racional. Aqui, de fato, é algo mais. É de fato, é de você, né? De essência, né? Então, se você tem isso como essência, cara, segue em frente, porque é isso que te move, é isso que te faz ser quem você é, né? E eu acredito muito nisso. Ficou claro? Legal, meu amigo. Tô chegando aqui ao fim. Queria te fazer uma última pergunta, mas que vai ser um combo. Primeiro, né, se você. Se não, eu acho que a resposta é sim, mas como foi quando você quis desistir? E o segundo cara, próximos passos, próximos projetos. Como investidor, você já falou que vai ser, mas tem interesse de continuar sendo empreendedor, estando na cadeira, estando ali hands-on, ou por hora é mais, cara, eu quero estar numa parte mais estratégica, quero ter múltiplos negócios, mas sentar mão na massa com tudo até um novo ciclo. Perfeito. Então, são essas duas perguntas, né? Quando e como foi querer desistir em algum momento? E agora, próximos projetos aí para a gente finalizar. É, sim, eu tive alguns momentos, alguns eventos de querer desistir. Acho que nessa caminhada de 2018 para cá, acho que isso aconteceu umas 2 a 3 vezes, não vou mentir. Mas acho que o que fez diferencial, acho que foi justamente eu estar aliado a boas pessoas do meu lado, sabe? Pessoas de fato fazendo diferença. Então, quando eu estava ali por baixo, cara, eu tinha um sócio, tinha uma sócia que estava ali aguentando as pontas e vice-versa quando eles precisavam. Então, assim, todos os momentos, sendo bem sério, acho que tive três momentos principais, assim, que eu digo assim, acho que eu vou desistir, não acho que não é mais o caminho, vamos seguir para outra rota. Eu estive bem aliado por pessoas e as pessoas me ajudaram ali a suportar o processo. E eu acredito muito nisso. Acho que independente do cenário que você estiver, cara, você vai pensar que está fazendo alguma coisa errada ou que não faz mais sentido aquilo para você. E quando quiser desistir, acho que é bom ter externalize isso para quem você tem ali de confiança do teu lado no dia a dia e a gente aguentar as pontas isso em conjunto. Eu acreditei muito nisso e foi assim que eu de fato fiz. E próximos passos já estão acontecendo, inclusive, né? Acho que ainda não. Acho que tem dois grandes pontos, né? O primeiro esquecendo do imposto de pessoa física, de fato, eu vou reempreender, isso é uma coisa certa. E eu estou hoje buscando ali uma solução que possa fazer sentido com um vínculo mais especial ali no mercado, que envolva alguma coisa com IA, porque eu entendo que hoje é o momento, né? Eu naveguei uma onda, uma perspectiva de crescimento com o mercado conversacional alguns anos atrás, com a Talos. Mas eu entendo que hoje essa onda tecnológica é IA. Então, preciso encontrar, estou buscando, inclusive, isso no mercado, alguma ideia que me gere uma solução focada nisso, para poder, de fato, ali, encabeçar essa empresa. E essa, eu quero me encabeçar, de fato, ali, tocando dia a dia, ritos, operação, mão na massa. Ainda que, no paralelo, eu tenha ali outras operações como investidor minoritário, como consultor, enfim, como conselheiro. E fora isso, eu também estou aqui numa operação mais tradicional, essa é muito mais uma oportunidade que eu acabei enxergando, né, acho que essa minha carreira ali enquanto CFO, ela me deu muito know-how ali e acesso, né, a investidores, a fundos, a muitas empresas no viés também de tanto economia real como também startups, e eu estou vendo muito a necessidade delas buscarem captação de investimentos. Então, eu estou ali apoiando alguns negócios, a construção de business plan, a construção ali de cálculo de valuation, para a gente conseguir ali, ajudar essas empresas a captarem, né, investimentos, seja investimentos externos, ou seja investimentos ali com investidores maiores, enfim, ou achar de repente ali um possível comprador do negócio delas, entendeu? Então, eu estou estudando esse negócio que de fato é um negócio mais tradicional, não é startup, com outros dois parceiros, e para ano que vem eu me vejo de fato reempreendendo uma startup principal com algum foco em A. Legal. Então, minha conclusão aqui é que você gosta de problema, né? Então, Gosto. de brincadeiras à parte, né? Eu acho que é muito legal olhar a tua história e sendo jovem que quando você imagina que vai chegar lá e é só isso,
quando você chega lá, você tem outro desafio, né? Então, É isso. é sempre buscando novos desafios, novas oportunidades, e que isso sirva, perdão, de motivação para todo mundo, que você acha que chega ao fim ou você acha que vai conquistar aquilo e acabou, né? Mas não, quando você conquista, você já tem pensamento, você já tem propósito, você já tem novos projetos, e isso é muito legal. Eu digo também para a geração que está vindo aí, que é muito mais imediatista, né? E acha que as coisas são construídas normalmente no curto Totalmente. prazo. Verdade. Eduardo, obrigado, cara. Queria te agradecer muito. Até falei na introdução, né, que a gente se conhece há pouco tempo, mas eu acho que o vínculo e a admiração ficou muito latente para mim. Queria Mim que você também. estivesse sempre mais próximo aqui com a gente. Eu acho que falar de empreendedorismo, fomentar o ecossistema, mesmo com a economia que não nos ajuda, mas como cearense, a gente sabe que acho que um dos maiores exportadores de talento, se a gente for falar de região, estado, somos nós, é o Ceará. Verdade. Né? Então, eu Verdade. acho que isso é muito legal, ninguém tira da gente. Né? Então, a gente tem uma capacidade muito interessante, tanto de inteligência quanto de trabalho. E vamos dar as mãos aí, cara, para estarmos nesses projetos. Queria te agradecer, ficar à vontade aí para ter as menções finais aí. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite novamente, Morel. E sim, pode deixar. Eu quero ter o prazer em estar mais próximo realmente, sempre que possível também. Me liga aí, vamos participar de algo em conjunto, porque eu acho que faz todo sentido. Eu gosto muito dessa pauta, seja falar de empreendedorismo, de investimentos, enfim, mostrar um pouco ali de fato como crescer nesse mercado que sempre vai ser diverso, mas a gente sempre tem que se reinventar, né? Se renovar. Então, novamente, muito obrigado pela porta, pela oportunidade aqui de falar um pouco para o teu público. Estou à disposição sempre que você pedir, então é isso, e um abraço aí mais uma vez, né? Valeu, Edu. Um abração, cara. Valeu, tchau, 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 Valeu, tchau. tchau, tchau.